no reino com a igreja. Não, de novo. Abraão, Isaac e Jacó foi visto por Jesus. Jesus comentou que eles viriam gente do Oriente e do Ocidente e sentariam na mesa com quem? Do reino. Reino é a igreja. Reino fala da igreja. Jesus disse quando ele começou a pregar, o reino de Deus chegou, fala da igreja. Mas Jesus disse que Abraão, que viveu antes da lei, Isaac e Jacó, que viveu antes da lei, estariam na mesa do reino. Significa que quando nós formos arrebatados e chegarmos no céu, nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, todo mundo junto. A base da igreja, então, dessa mulher, é a lua, porque tudo começou aonde? No Antigo Testamento. Essa mulher parte dela está vestida de sol e parte não. O original do texto diz que ela está revestida de sol. Parte dela está revestida de sol, a grande parte dela, por quê? Porque grande parte dessa igreja está coberta pela luz de quem? De Cristo. Outra parte não está, porque foram os que nasceram no Antigo Testamento. E por que ela tem 12 estrelas na cabeça? Essa mulher. Porque o número 12, eu falei nas aulas passadas, 12 significa governo. Veja que essa... Isso é errado no Instagram, pastor. Então vamos... Pode voltar? Já iniciou? Vai recomeçar aí já. Então, por que essa mulher tem 12 estrelas na cabeça? Vamos deixar o pessoal do Instagram voltar aí? Tá voltando aí o pessoal do Instagram? Tá voltando, tá com 77. Já voltou? Já voltou. Pelo amor de Deus, o povo é rápido mesmo, hein? Então, essa mulher que tem 12 estrelas na cabeça, cabeça e estrela fala de quê? De governo. O número 12 fala do governo de Deus. Por que o diadema de 12 estrelas está na cabeça da mulher? Que nasceu lá na lua. Lua é o quê? O Velho Testamento, começou lá. É a base. Veio subindo e a coroa de 12 estrelas que simboliza o governo está onde? Na cabeça. O que significa isso? Deus está provando que nada nunca saiu do seu governo, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Ele está governando sobre a mulher em todo o tempo. Mesmo quando no Velho Testamento foram o povo levado cativo e os judeus diziam, o que vai ser de nós? Quem estava no controle? Ele estava na cabeça governando. Mesmo nessa pandemia que está acontecendo agora e parece que não tem nada, Deus está dizendo, eu estou na cabeça da igreja, eu sou o diadema de 12 estrelas, eu estou governando cada época, cada era, cada momento, cada parte, cada acontecimento, tudo o que está acontecendo, Ele está dizendo, eu sou a coroa de 12 estrelas que estou na cabeça, governando, dominando e decidindo tudo o que vai acontecer. Ele nunca perdeu o quê? O controle da igreja. O controle do seu povo. Por isso, a mulher representa a totalidade do povo de Deus, que nasceu na lua, que está com os pés na lua, que é a base do Velho Testamento, está revestida de sol, porque a igreja neotestamentária, a igreja de Jesus Cristo, que está revestida por Ele, e 12 estrelas estão na cabeça, porque Ele está dizendo, do passado até o futuro, eu governo o meu povo, e ninguém mais. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, você que está em casa aí, pelo amor de Deus. Olha, por que o sol é Cristo? Tem gente que questiona, por que o sol é Cristo? Lucas 1,78. Olha por que o sol é Cristo. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Vocês que estão em casa, vocês que estão me vendo pelo Facebook, os pastores que estão aqui comigo, eu estou falando grego ou estou falando português? Está dando para entender? Está dando para entender. Entendimento está claro? Muito claro, pastor. Aleluia. Lucas 1,78. Olha, por que Cristo é o sol que reveste a igreja? Pelas manhãs, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A tradução dela está dizendo, o Oriente veio e nos iluminou, mas tem uma outra tradução. Tem aí? Lucas 1,71. 78. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Eita glória! Quem que nos visitará? O sol nascente das alturas. Para que ele vai nos visitar?
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por que parte dessa mulher está revestida de sol? Porque Cristo nasceu no Novo Testamento, ele veio como o sol da justiça para iluminar essa mulher e dirigir os passos dela. Por isso que a mulher está revestida de sol no capítulo 12. Pegou aí? Forte demais. É lindo esse versículo, né? Lindo. O sol da justiça veio para nos iluminar. Agora, o que essa mulher tem na barriga, gente? Ela se achava grávida e gritava com dores de parto. Essa mulher, que é a totalidade do povo de Deus, ela tinha dentro de si, ela estava grávida, e ela chorava e gritava com dores de parto. O que significa isso? Que a mulher, aprendemos então, pastor César, que a mulher é a totalidade do povo de Deus. E o povo de Deus, para dar luz, sempre vai sentir o quê? Dores de parto. Na verdade, o sofrimento é o que dá origem, é o que gera resultado em todas as eras da igreja. Por isso que essa mulher, todas as vezes que ela venceu, antes ela sofreu com dores de parto, porque não se dá a luz sem dor. Por isso que agora ela está gemendo com dores de parto, porque ela vai dar a luz a um projeto lindo. Quem vai sair de dentro dela é vencedor, mas para sair esses vencedor, ela vive um sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, pelos meus filhos, a quem eu sinto dores de parto. Como de parto. Eu quero que a minha igreja cresça, vai ter dor de parto. Eu quero que a minha empresa seja uma grande empresa, você vai ter dores de parto. Você vai sofrer. Não existe como gerar nada sem sofrer. O problema é que quando vem o sofrimento, achamos que Deus nos abandonou. Mas não dá para servir a Deus sem sofrimento. É característica da mulher, a mulher não é a totalidade do povo de Deus, é característica da mulher ter dores para gerar. Se ela não tem dores emocionais, financeiras e etc, ela não gera. Por isso essa mulher está gemendo com dores de parto, ela está gemendo, essa mulher. Mas quando nasce, a Bíblia diz que nasce um filho varão. E veja aqui no texto, ela está sofrendo com dores de parto para dar luz. Ou seja, parando um pouquinho para falar sobre isso, o sofrimento, pastores, o sofrimento, você que está em casa, se é de Deus, então você não vai gerar nada na vida sem passar pelas dores de parto. Nada. E se você não gerou nada, é porque você fugiu, porque a primeira mulher, posso falar ou não? Pode falar. A primeira mulher, lá no Jardim do Éden, ela resolveu não sentir dor. Quando ela resolveu não sentir dor, o que aconteceu? Ela desgraçou a humanidade inteira. A primeira mulher não quis perder a vida, não é verdade? A primeira mulher não quis o sofrimento, ela não quis entregar a vida. E com isso, o pecado entrou no mundo. Essa primeira mulher representa a igreja que não quer entregar a vida. Ela não quer de forma nenhuma entregar a vida. Mas a segunda mulher que vai aparecer em Apocalipse, ou seja, que representa os crentes que vão estar presentes, vivos, eles, a Bíblia diz que eles não amam a sua vida. Eles preferem entregar a sua vida e morrer pela causa de Cristo. O que significa que a segunda mulher de Apocalipse, ela abraça o sofrimento. Quando ela abraça o sofrimento, ela salva a sua vida. Deu para entender? Porque é no sofrimento que a gente gera. É no sacrifício que a gente gera. Não existe. Por isso que essa mulher vai dar à luz. E Satanás, aí ele viu outro sinal no céu, verso 3. Vi também outro sinal no céu. Eis que um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e 10 chifres, nas suas cabeças 7 diademas, ao verso 5.
verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão parou na frente de quem? Da mulher. Ele se tornou opositor da mulher. O dragão aqui, ele parou na frente da mulher, ou seja, ele era um obstáculo para a mulher, mas ele estava de olho em quem? No filho que ia nascer, para devorar o filho quando nascesse. Então essa mulher, que é a igreja, dentro dessa mulher que é a igreja, existe um tipo de pessoa que é chamado de filho homem. Então vamos entender. A mulher está grávida. Se dentro dela tem um filho homem. A mulher não é a igreja? Não é todo o povo de Deus? Então Deus pegou todo o povo de Deus e chamou todo o povo de Deus de parte mais frágil, mulher. E pegou uma parte do povo de Deus e chamou ele de parte mais forte. Essa parte mais forte é que esmaga a cabeça de Satanás. Não é a mulher, não é a igreja. E quando a Bíblia diz em breve a igreja esmagará, não está falando que a igreja, não é a igreja na sua totalidade. Porque em Gênesis diz que é a semente Da mulher. é o que a mulher tem dentro dela, é que esmaga a cabeça de Satanás. Por isso que o diabo está com raiva desses que estão dentro da mulher, que estão dentro da igreja, porque esses são diferentes, eles são fortes, e eles têm poder de esmagar a cabeça dele. Pegou aí, gente? Significa que dentro da igreja, na sua totalidade, a igreja inteira vai esmagar a cabeça de Satanás? Não, é só uma parte dela. Eles são chamados de filho varão ou de vencedores. Esses são os que estão em todas as gerações que a igreja viveu, que esmagaram a cabeça de Satanás e que serão arrebatados para o céu. Num abrir e fechar de olhos, eles vão chegar na Jerusalém celestial, serão tirados, os vivos serão tirados da provação que vai vir sobre a terra. E os mortos vão aparecer nas nuvens, vão encontrar todo mundo nas bodas para receber as recompensas. Ou seja, eles não passarão pela grande tribulação. Veja que quando o menino nasceu, está escrito aqui, ó, nasceu, pois, um filho varão. Esse filho varão foi arrebatado para o trono de Deus. E junto com Cristo eles vão reger as nações com vara de ferro no milênio. Esses vencedores aqui vão ser tirados da terra. Para quê? Para que eles não passem, o diabo está de olho neles, mas antes que o diabo consiga pegá-los, eles serão levados para o trono de Deus. Aí muita gente diz assim, mas esse não é Jesus não, pastor, o filho varão? Não, porque quando Jesus nasceu, ele não foi arrebatado para o trono de Deus. Ele cumpriu o seu ministério na terra, morreu, né, e etc, etc. Esse filho varão aqui, que a mulher deu à luz, a mulher é a totalidade da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja, que quando o diabo tentar destruí-los, eles serão levados para o trono de Deus no arrebatamento, porque aí vai começar a grande tribulação. Pessoal, entendeu aí? Entendi. Amém. Comentários? Esclarecedores ou não? Não, porque eu acho que eu vou adiantar o assunto, espera você falar. Ah, tá, vai adiantar o assunto, então não pode adiantar o assunto. Então, esses vencedores, eles são levados para o trono de Deus, porque logo que esses vencedores chegam no trono de Deus, esse filho varão, que a mulher vai dar à luz, veja o que o texto diz. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quando o diabo percebe que ele não conseguiu pegar o filho varão, que são os crentes vencedores, porque eles foram arrebatados, eles vão agora perseguir quem? O restante da mulher que ficou na terra, porque não é toda a igreja que vai ser arrebatada, ela é a igreja de Jesus, mas no primeiro arrebatamento é só uma parte, que é os vencedores. Eu falei isso na carta, no capítulo 14, né? Estudamos o capítulo 14 e aprendemos sobre isso. São 2 arrebatamentos. Esse primeiro, agora, só os vencedores que serão levados para o trono de Deus. Os demais da igreja, veja que a mulher, que é a igreja, ela fica. Quando ela fica, ela tem que fugir. Por que ela tem que fugir para o deserto? Porque o diabo, vendo que não pode pegar o filho varão, porque ele foi arrebatado, os homens, os vencedores da igreja foram arrebatados, ele vai perseguir quem? A mulher. E vai começar então a grande tribulação da igreja. Bom, eu acho que eu não vou esticar muito, mas deixa eu explicar.
Pastor César, é ruim ou bom passar pela grande tribulação? É horrível. Horrível. Pastora Kelly, é ruim ou é bom passar pela grande tribulação? Ruim? Família? Muito ruim. Vai ser a melhor época para a igreja. A igreja que não amadureceu nesse período, ela vai amadurecer aonde? Não é na dor que gera? Vai ser gerado mais crentes na grande tribulação do que em todas as eras que a igreja viveu para trás. Porque todos os que não quiseram sentir dor para gerar, sentirão na grande tribulação. Porque o dragão agora ele vai perseguir quem? A mulher. Perseguir é coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim. Ela vai começar a sentir dores de quê? De parto. E aí o evangelho que começa a ser pregado na grande tribulação já não é mais nem o evangelho da graça, nem o evangelho do reino. Qual o evangelho que nós estudamos que vai ser pregado na grande tribulação? Da eternidade. O evangelho eterno. E o evangelho eterno exige fé? Não. Ele exige duas coisas: temam a Deus e adorem somente a Ele. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, pega as lives antigas aí, né? Eu acho que elas estão salvas no meu Instagram. Pega a live antiga que você vai estudar. Eu falei isso muito aqui. Existem 3 evangelhos que foram pregados em todas as eras da igreja serão pregados. O primeiro é o da graça, que exige fé para ser salvo. O segundo do reino, que exige que você sirva a Deus para que você seja arrebatado e possa reinar com Cristo no milênio e ser recompensado pelo seu trabalho. O primeiro te salva de graça, pela fé. O segundo te recompensa pelo trabalho que você prestou aos santos, então você vai ser arrebatado com os vencedores para ter o seu galardão. O terceiro evangelho será pregado na grande tribulação. Logo que a igreja for arrebatada, vai ser começado pregado. A Bíblia diz que um anjo vai pregar esse evangelho. Ele vai parar no meio do céu e ele vai pregar esse evangelho dizendo o seguinte: temam a Deus e adorem somente a Ele. Porque o anticristo que vai aparecer exige que os homens o temam e exija que os homens o adorem. Então o evangelho eterno será pregado dizendo: temam a Deus e adorem somente Ele. Então o evangelho eterno não exige fé, ele exige temor a Deus. Significa, vocês estão entendendo? Significa que muita gente vai ter temor de Deus na tribulação. E eles são chamados de vencedores tardios, porque eles vão se converter na grande tribulação. A igreja vai gerá-los, porque ela está sendo perseguida pelo dragão. Então o sofrimento é que gera. Quando ela sofre, ela começa a gerar. Então muita gente que são chamados de vencedores tardios vão se converter na grande tribulação, perseguidos pelo anticristo. Justamente essa geração que causa náusea em Deus. Em Deus. Eles vão pelo sofrimento, porque não vai ser, na verdade, eu não sei se eu vou adiantar não, mas olha o versículo de número. A mulher fugiu para onde? Para o deserto. Para que ela fizesse o quê? Para que nele a sustentasse durante 1260 dias. A mulher, essa igreja que vai ficar na grande tribulação, está dando para entender ou está muito rápido? Essa mulher, que é a igreja que vai ficar na grande tribulação, ela vai precisar fugir. Porque o dragão vai persegui-lo, o anticristo vai persegui-lo, o dragão vai persegui-lo. E veja que a cor do dragão é que cor, pessoal? Vermelha. O dragão é que cor? Vermelha. Mas é um dragão ou é um símbolo? É um símbolo. É um símbolo. Qual é a cor dos comunistas na China? Vermelho. A China hoje não aceita ter igrejas abertas. Queimam igreja, prende pastor. E eles, o símbolo deles é o quê? Um dragão vermelho. O que eu estou tentando dizer? Que esse dragão é um sistema de governo que vai surgir no mundo, e uma das coisas que esse dragão vai fazer é perseguir os crentes que ficarem na terra. E essa igreja,
será morta. Ela vai ser o quê? Morta. Satanás vai vencer a mulher. Porque na primeira vez a mulher fez um acordo com ele e não quis o sofrimento. Agora não. Agora a mulher vai fugir porque ela sabe dos acontecimentos, ela sabe que o filho varão já foi arrebatado, ela tem inteligência, então agora ela não faz acordo, ela é perseguida por ele e morta. Muitos serão mortos por ele. Só que quando ele mata, na verdade ele está fazendo o quê? Salvando. Porque a forma dos crentes chegarem no segundo arrebatamento vai ser essa. Eles sendo mortos, eles sofrendo. Está dando para entender ou estou complicando? Na verdade, pastor, esse estudo, ele quebra muitos paradigmas, né? Porque, ou todos, né? Todos. Porque nós fomos ensinados, até pelas canções e por muitas pessoas, que a igreja vai ser arrebatada. A igreja subirá, a igreja não vai ficar na terra. E nós vimos aqui nas cartas de Apocalipse, para a igreja, Jesus falando no final, ao vencedor, ao que vencesse os homens maus, ao que vencesse, né, aos problemas que ele encontrava na igreja, ele disse assim, ao que vencer, vai sentar comigo, vai comer do maná escondido e tudo mais. Então é a igreja inteira que vai ser arrebatada? Não, vai ser arrebatada. Só os vencedores. Mas essa igreja é de Jesus? Sim. É lavada no sangue dele? Vai ser salva? Vai. Mas vai ter que passar pela tribulação. Porque na tribulação, agora ela não faz acordo. Ela é perseguida pelo dragão. E na medida que o dragão a persegue, ela vai dando a luz. Ela vai gerando os vencedores tardios. Que não precisam agora de fé. Eles só precisam de quê? Temer a Deus e adorarem somente a Ele. Eles têm uma diferença dos crentes, dos primeiros crentes. Por isso eles não vão ter corpos glorificados lá naquele momento. É muito forte, pessoal. E veja, agora, olha aqui no versículo de número 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Quem é a mulher que deu à luz ao filho varão? A igreja. O filho varão foi levado para o céu, os vencedores. Agora ele começa a perseguir quem? A mulher. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aonde foi sustentada durante 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, a igreja que ficar, o que vai acontecer? A igreja fica, os que ficarem, eles começam a ser perseguidos. E o dragão vai tentar matar os crentes que ficarem na terra. Mas foi dada para essa igreja 2 asas de águia para a mulher. Quem são essas 2 asas de águia? É uma proteção de um governo. Um dos governos da terra vai proteger a igreja. 2 asas de águia fala da nação, que o seu símbolo é o quê? A águia. A águia. Que nação que é? Estados Unidos. Os Estados Unidos. Ele se levanta como protetor da igreja. Compreende? Ele dá 2 asas para ela proteger e para levá-la para o deserto, e ele protege ela durante 3 anos e meio, que é os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Ele consegue protegê-la no deserto. Então, ele vai dar a proteção e um outro país vai dar o local para proteger a igreja. Adivinha qual país que tudo indica que vai ser? Porque aqui nós não somos donos da verdade, nós estamos interpretando. América do Sul. Brasil. A maior extensão territorial, uma das maiores extensões territoriais que existe no mundo é o Brasil. E é um país cristão que tem um presidente colocando tudo nos seus eixos quando se trata do evangelho. Então o que significa? Ele tem um acordo com os Estados Unidos. Então nesse período do fim, quando os vencedores foram arrebatados e o dragão tentar matar a igreja, os Estados Unidos com seu poder bélico a protege, e eles começam a migrar para um lugar que aceita a igreja. Qual é? O Brasil. Um dos países prováveis, o Brasil. Porque no mapa mundial, depois nós temos as imagens, pastor. Tem a imagem? No mapa mundial você vai ver. Põe aí para mim, para o pessoal pegar. Olha lá. No mapa mundial, você vai perceber que os Estados Unidos... Tem jeito de pôr a setinha aí?
os Estados Unidos, eles formam, aquilo ali na verdade é o mapa dos Estados Unidos, mas o mapa dos Estados Unidos forma o quê? Uma águia. 2 asas de águia. Agora olha o Brasil, ele forma um ninho, para quem? Para a águia. O Brasil é como se fosse um ninho para a águia, tá vendo? O formato dele é como um formato lá em cima de um ninho. Põe ele aberto, pode pôr aberto igual estava. Tá vendo? É como se fosse um ninho para a águia pousar. E veja que o dragão, a parte acima da África ali, ó, que vem lá da China, é o formato de um dragão. A Europa, tá vendo? Os países da Europa estão todos ali, ó. A Europa vem desde de lá da China. É o formato de um dragão, onde estão a grande mancha vermelha, que é os países comunistas, que a maioria está na China, né? E veja que os locais que estão preservados é o lado de cá, o lado direito da tela, né? O lado direito da tela, onde está a águia e o ninho. Então, provavelmente, essa mulher, ela vai ser levada para o deserto, que é o Brasil, e ser protegida pelas asas de quem? Da águia. Pegou aí, pessoal? Quem está comigo? Deu para entender? Deu para entender. Tem uma pergunta, pastor. É boa ou é ruim? É boa? Pergunta, né? Aqui diz que quando o filho varão foi arrebatado, e houve batalha no céu entre Miguel, os seus anjos. Eu omiti essa parte porque eu vou voltar para estudá-la. Ah, sim. O capítulo do versículo 7 ao versículo 12 eu vou voltar para estudá-la. Porque eu vou fechar agora com a mulher. Hoje eu estou mais focado na igreja, né? Aquela que ficou. Mas vamos voltar para estudar o capítulo 12. Ok. Verso 15 do capítulo 12. E a serpente lançou da sua boca, após a mulher, água como um rio, para que pelo rio a fizesse arrebatar. Então, quando a mulher é protegida com as asas de águia, ela vai para o deserto, a serpente fica feliz? Não. A serpente abre a sua boca e como um rio sai como fosse um rio da boca da serpente e vai atrás de quem? Para arrebatá-la, para destruí-la. Quem é a serpente? A serpente agora nós vimos que é um sistema de governo. Esse sistema de governo, que provavelmente é um sistema de governo comunista, eles não mudam a cor no mundo inteiro, é o vermelho, sempre foi. Esse sistema de governo, ele vai abrir a boca e vai sair da boca dele como se fosse um rio. Abrir a boca significa, pela palavra desse governo, ele vai converter um rio. O rio é o quê? É uma multidão de pessoas. Multidões de pessoas traduzida na Bíblia como rio. Muita gente é traduzido como rio. Então, a serpente vai abrir a boca, ou seja, ela vai falar, o governo vai falar, e vai convencer muita gente no mundo a perseguir quem? A igreja. Então, o mundo vai ter ódio da igreja, porque o governo vai convencê-lo pela boca, a serpente vai abrir a boca e convencer. Só que esse pessoal não consegue atingir a igreja, porque está escrito aqui que Deus a livra. Compreende aqui? A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha mandado, que tinha arrojado de sua boca. Então, a mulher, ela começa a passar, a igreja começa, tudo que ela não viveu, que você não quer viver nessa época, você não quer ser perseguido, você não quer passar por tribulação, você não quer jejuar, você não quer orar, você não quer nada nessa época. Quando os vencedores foram tirados da terra, os crentes que ficaram vão passar isso. Eles vão sofrer dores de parto. Por isso que eu digo que eles aqui, o capítulo 13, eu vou só dar uma pincelada lá para mostrar para vocês. Olha o que diz 13, versículo 7. E deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos. Tem santo na terra, família? Sim. Mas os santos não foram todos para o céu? O pessoal não disse que os crentes foi tudo para o céu?
Os vencedores foram para o céu. Tá vendo que ficou santo na terra? Sim. Então, vai ser dado poder para a serpente fazer guerra contra quem? Os santos. E fazer o que com eles? E vencê-los. Então, a igreja vai ser o quê? Vencidos. Perseguida e o quê? Vencida. Ela vai sofrer. Por isso que eles serão salvos pela tribulação, pelo fogo da tribulação. A igreja aqui agora, ela não vai amar a sua vida. Olha o conselho que Deus dá para ela. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos... Verso 9. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O que está dizendo a Bíblia? Está dizendo que na grande tribulação, a igreja não deve fazer mais acordo com o dragão. Se levar para o cativeiro, vá. Se tiver que morrer, Morra. porque aí está a fidelidade e a salvação dos santos. Então, o que eu estou dizendo é que você pode não participar de nada disso, fazendo parte dos vencedores, sendo arrebatado antes do início da grande tribulação. O diabo está de olho nesses crentes que são chamados de filho varão, que estão dentro das igrejas, que está dentro da mulher, ele está de olho nele, mas ele não vai conseguir tocar em nós, porque seremos levados ao céu antes que ele consiga. Mas quando formos levados ao céu, a ira dele vai se voltar contra quem? Contra a igreja que ficou, que era morna, que fazia acordos, que não queria orar, mas era a igreja. E aí a Bíblia diz que ele vai persegui-la e vai vencê-la. Só que quando ele vence ela, na verdade, quem está vencendo não é ele, é a própria igreja, porque ela estava perdida na sua vaidade. Mas quando ela dá a sua vida por Cristo, agora ela consegue a sua salvação eterna. Pegaram aí, pessoal? Acho que vou encerrar por aqui. Muita coisa, né? Perguntas? Pastor, a Giovana Cristina pergunta: e depois que passar a tribulação, no qual a igreja ficar e ser salvo, o que acontece com a terra? Se você pegar as lives que a gente já estudou, porque eu venho estudando de frente para trás, né? Até tem um pessoal, pastor, que pediu, se tiver como, eles falaram que não tem Instagram e não acompanharam as antigas. Se tiver jeito de depois de postar no Facebook. Eu vou as pedir lives. o pessoal da técnica ali, o pastor João, para ter essas aulas no Facebook para vocês acompanharem. Porque, na verdade, esta igreja que ficou, ela vai ser arrebatada? Vai. Só que no segundo arrebatamento, a Bíblia diz que os vencedores estão lá na Jerusalém Celestial, com Cristo. E eles começam a vir para a terra, porque Cristo vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. Esta vinda do terceiro céu para a terra vai demorar 7 anos, justamente a grande tribulação. E quando Cristo estiver em determinado local que é chamado de nuvens, a Bíblia diz que vai soar a última trombeta de Apocalipse. Quando a última trombeta de Apocalipse soar, Deus vai arrebatar, num abrir e fechar de olhos, todos os demais crentes que perseveraram e ficaram na terra. E eles encontrarão com Cristo e os vencedores nas nuvens. Então, é aí que a igreja será preservada, porque aí vai ser derramado a ira de Deus sobre a terra. Vai ser tirado esses últimos cristãos, e então vai ser, que é o capítulo 15 ao capítulo 22, explica que, ao capítulo 21, vai ser derramado a grande ira de Deus sobre toda a terra. Aí a terra, se está ruim, você imagina o que vai acontecer, porque os últimos crentes serão arrebatados, depois deles terem passado pelas dores de parto, que eles não quiseram passar nesse período que a gente está vivendo. É complicado, eu espero que vocês estejam entendendo que a gente tenta descomplicar, mas nem todo mundo tem conexão com os textos, com a história, então tem muita gente que fica perdido. Tenta ler mais uma vez, ou ver a aula mais uma vez, que eu acho que vai ajudar. Tem perguntas? A Mara Ellen, ela está lá no Rio, acompanhando a live, e ela disse, aquilo que o senhor já tinha explicado, que então a geração de Laodiceia, que é a geração mais fraca,
na grande tribulação ela vai se converter totalmente. Ela vai passar num aperto, que esse aperto vai fazer com que eles encontrem a sua fé novamente, ou o temor de Deus novamente. Amém? Amém. Pessoal, vamos encerrar nossa live, vamos encerrar aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Realmente eu espero que esses primeiros ensinos tenham ajudado vocês a entender os acontecimentos agora do livro de Apocalipse, o que vai acontecer ainda. Espero também que você não participe disso tudo, né? Que quando Cristo, a mulher, o dragão estiver a ponto de pegar a mulher, que você seja tirado da terra no arrebatamento dos vencedores e possa participar das bodas do Cordeiro, porque só os vencedores vão participar das bodas do Cordeiro para receber a sua recompensa, né? Dos seus trabalhos. A salvação é de graça, mas tem a recompensa pelos trabalhos, pelo sofrimento, que a Bíblia diz, chama de galardão, que vai ser dado para os vencedores numa grande ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde Deus vai já estar preparando os bezerros gordos, cevados. Vai haver uma festa linda no céu, que vai durar 7 anos, 7 anos de tribulação na terra, 7 anos de festa dos vencedores, e a Jerusalém celestial vai descer do céu para a terra, porque quando ela chegar aqui, então Cristo vai reinar durante 1000 anos com os vencedores. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no direct, pode fazer comentários, a gente vai ter todo o prazer do mundo em explicar. Eu escrevi um livro, não tem nenhum deles aqui, que fala muito sobre isso. Ele chama 70 Semanas, é um livro sobre tudo isso que eu estou pregando agora. É um livro que chama 70 Semanas, ele é a fase final da igreja, ele fala da fase final da igreja na terra. E nós, como disse a pastora Kelly, vamos desmistificando os textos, porque muita gente aprendeu sobre a volta de Jesus, pastora Kelly, em canções. Sim. Aprendeu com alguém cantando, mas ele nunca leu, estudou sobre isso. A igreja do Brasil, mais precisamente, ela nunca parou para estudar sobre a volta de Cristo. Ela fica repetindo o que ela ouviu, mas não leu. Ela ouviu, mas não leu. E o que estamos falando aqui é lendo, né? Estamos lendo. Esse aqui é o livro, ó. 70 semanas aqui? 70 semanas, esse livro fala sobre tudo isso que eu estou explicando aqui. Se você quiser adquirir, é só ligar no 3763 3778 e perguntar como que você adquire, tá bom? Tá aqui o número, ver se o João é bom para filmar mesmo. Ó, tem o Facebook, você pode pedir pelo direct do Facebook, pelo WhatsApp, e os telefones da igreja estão aí. Você pode adquirir esse livro há 70 semanas, que é o assunto que eu estou falando aqui agora, tá bom? Então, pastora Kelly, muito obrigado. Tem algum comentário? Eu que agradeço, né? Todas as pessoas aqui estão agradecendo, abençoando o Senhor por essa aula, dizendo que foi uma revelação, foi muito esclarecedor, que ajudou muito eles. E, para mim, também foi algo inovador. Atalaia, Fâmila. Pastor, só agradecer por essa live e falar para o pessoal também, quem não assistiu às outras lives, é bom revê-las, porque é uma sequência. Uma dá continuidade à outra e o entendimento só fica completo se assistir todas juntas. São 3 semanas, né? São mais ou menos já deve ter umas 6 horas, né, de explicação sobre isso. 6 horas de aula que nós temos falando sobre isso, realmente. Pastor César. Pastor, a gente fica até bobo, né? Cada vez que a gente assiste uma aula, a gente fica como criança aprendendo, porque é muito forte. Como a pastora Kelly disse, a gente vai desmistificando várias coisas que a gente aprendeu por canções, por mitos. E se a gente não aprender, não estudar essas coisas, se tornamos como essa geração de que queremos ensinar sem ter vivido ou ter uma experiência com Deus. Muito forte, pessoal, aqui no Facebook também. O Jacos está dizendo, pastor, Deus abençoe seu ministério cada vez mais, aprendemos muito. A Vilma está dizendo, maravilhoso. A Luciana está dizendo, ótimo livro. O Jonathan está dizendo que forte demais, pastor, muito obrigado. E o pessoal está gostando muito, é muito forte essa sequência de aulas. Essa série de aulas, né? É por isso que eu falei um dia no culto, que eu disse que
Se você não tem o Instagram, compensa você criar uma conta e não seguir mais ninguém, mesmo que se você não gosta, só segue o pastor Edmar para você acompanhar na terça-feira, ou que você baixe na terça-feira, cria a conta, começa a seguir o senhor, porque eu vou dizer a verdade, que eu até queria que você abrisse a sua conta no Instagram, você do Facebook. Por quê? Porque se você for lá no Instagram para poder ver, eu sei que você está lá porque você realmente quer aprender. O Facebook já é algo geral, né? As pessoas já estão aí de bobeira o tempo todo, né? O tempo todo tem gente no Facebook. Então tem gente que participa porque quer e tem gente que está ali só de... E o importante é que essa aula seja uma aula para quem quer aprender. Então no Instagram vai se tornando um filtro e só está lá realmente quem quer aprender. Então, provavelmente eu dei essa aula aqui hoje pelo Facebook para que você se interesse. Se você se interessou, provavelmente a semana que vem volta somente pelo Instagram a nossa aula, tá bom? Que Deus te abençoe profundamente. Vamos orar e pedir a Deus para fazermos parte dos vencedores. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus eu oro por todas as pessoas que pelo Brasil ouviram talvez pela primeira vez alguma coisa a respeito de Apocalipse. A grande maioria dessas pessoas talvez nunca tenha ouvido nada parecido. E há tanta coisa, meu Pai, que está oculta aos olhos das pessoas. Meu Deus, e a única razão que eu vejo para as pessoas não estudarem o Apocalipse é porque o diabo não quer que elas aprendam o que vai acontecer. Porque o livro, é claro, é uma revelação, é simples. Espírito Santo, eu estou lhe pedindo que aqueles que estão comigo agora, que essa palavra caia em terra boa. E quero que o seu Espírito os alerte, que a partir de agora, a qualquer momento, os vencedores podem ser arrebatados e dar-se-á o início à grande tribulação. Ajude-os, meu Pai. Ajude quem está fraco, quem está distante, quem está longe. Porque se eles acham que tem problemas, eles vão descobrir que os verdadeiros problemas acontecem quando os vencedores forem tirados. Senhor, eu os entrego em Tuas mãos e agradeço ao Senhor por essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.